Olá, ouvintes do PET Podcast. Meu nome é Ítalo Schneider, sou estudante de medicina do 5º período. Meu nome é Hanna Gabriela, também sou estudante de medicina do 5º período. No episódio de hoje do PET Podcast, iremos falar sobre um assunto muito importante na prática médica, o câncer de boca. Para isso, temos a orientação da doutora Sheila Ramos Miranda de Henriques, que é médica pela UFRN, professora da disciplina de anatomia topográfica, cirurgiã de cabeça e pescoço e mestre também pela UFRN em educação. Isso. Muito obrigado, professora, pela presença da senhora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com esse projeto. Pois é, então vamos começar, falando um pouquinho antes de tudo para entender o câncer de boca, é importante a gente entender a anatomia, da boca. Então, conta um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes, doutora Sheila, como é que é definida a boca pela sua anatomia? Certo. Quando a gente fala do câncer de boca, a gente tem que entender a localização anatômica da boca. E essa localização inicia-se pelo lábio. Os lábios superior e inferior, eles fazem parte da boca. Quando a gente fala boca, para a população geral, a gente chama é a mesma coisa de cavidade oral. Então, nela se incluem os lábios, superior e inferior, a língua, o palato, que é o céu da boca, palato duro, que é a parte dura do céu da boca, a face interna das bochechas, que se chama região jugal, certo? E a língua não é toda a língua que faz parte da cavidade oral. São os 2 terços anteriores da língua e a parte abaixo da língua, que é o assoalho da boca. Então, tudo isso é cavidade oral. E por que a gente precisa delimitar tudo isso? Porque as perguntas que vão ser feitas aí, toda a explicação depende da gente saber qual é essa anatomia, porque dali para trás, a parte posterior da língua, a parte do céu da boca, aquela mais mole, onde tem a úvula, a famosa campainha, para quem assim o conhece, isso já não é cavidade oral. Isso é orofaringe, é uma parte da faringe onde deglute e o bolo alimentar desce. E aí, os tumores que aparecem nessa região, eles têm outras causas também que se associam, outros comportamentos. Então, daí a importância da gente saber. Nesse caso, professor, o câncer de boca, ele abrange todas essas outras regiões que a senhora falou. Como é que a gente pode definir esse câncer? Pode sim. E abrange sim. Toda ferida, certo? Começa com uma ferida, como uma afta, como vulgarmente que nós chamamos de sapinho, mas que essa afta não cicatriza, ela vai crescendo, ela dura ali por mais de 15 dias, já é uma afta que tem que chamar atenção. Então, essa lesão, ela pode ser só um abaulamento, um inchaçozinho, pode ser uma ferida mesmo. Existem várias apresentações. Mas, resumindo, o que é importante, é alguma coisa que apareceu ali, dolorosa ou não, às vezes inicialmente nem é tão dolorosa, e que não existia nessas regiões que a gente falou. Língua, assoalho da boca, certo? A bochecha por dentro, região jugal. Então, são essas, e o palato, são essas localizações que devem fazer com que a gente chame nossa atenção. Apareceu uma lesão ali, faz mais de 15 dias e eu tenho que ir atrás disso. E sabendo agora pelo que é formada a boca, o que seria, que chamaria nossa atenção para o câncer de boca, é importante a gente entender os principais fatores de risco e as causas, o que é que aumentaria a chance de uma pessoa ter câncer de boca, Isso. Em relação à boca, isso é muito assim, mais simples, porque existe uma grande causa principal, que é campanha nossa do câncer de cabeça e pescoço, que é o tabagismo. Então, a maior parte, existem vários tipos de tumores de boca. Quando você faz a biópsiazinha, lá vem os tipos histológicos. O principal e o mais frequente é o carcinoma epidermoide. E a grande causa dele 90% das causas dele para cima é o tabagismo, certo? Aí o tabagismo, quando é associado ao etilismo, o contato do álcool com a mucosa, isso soma como um fator, certo, desencadeante do câncer de boca.
Então, o alcoolismo, o etilismo, ele entra como um fator mais somatório, mas o tabagista é o grande vilão. Fora isso, queda da imunidade, pacientes imunodeprimidos, eles têm mais predisposição, né? Trauma de repetição vem sendo muito frequente. A gente encontrar no nosso meio pacientes jovens, adultos jovens ou mais velhos também, que não têm nenhum desses fatores, certo? Não são imunodeprimidos, não tem tabagismo associado, nem etilismo. E aí, sempre a gente vê ali, enxerga um trauma de repetição. Exemplo, um dente cuja restauração quebrou, um dente que a gente fez exodontia, e aí fica aquele espaço entre um dente e outro. E às vezes isso não me incomoda, eu vou deixar a língua, né? Ela é um órgão muscular imóvel, ela vai ocupando ali aquele espaço e ela vai traumatizando, porque ela está tentando entrar naquele espaço e está encontrando um elemento dentário que agora está solto ali, porque eu tenho um espaço. Então, o trauma de repetição, mordida cruzada, um dente fraturado, uma exodontia onde ficou um espaço, a gente vem, né? E somado a isso, aí você pensa, mas isso, fora isso, existem os comportamentos, né, tumorais, oncológicos, de genes, as predisposições genéticas que vêm sempre sendo estudadas como em muitos outros tumores. Tirando isso, outro tipozinho de tumor, que são os tumores de pequena glândula salivar. Em todos esses lugares aí que a gente citou, a gente tem glândula salivar menor. No lábio, região jugal, palato, e que não tem muita correspondência com esses fatores, mas que são mais genéticos, essas glândulas salivares menores podem desenvolver tumor também. Então, são esses os fatores de risco. Entendi. A gente ouviu até falar que a incidência seria maior em homens, é verdade? É verdade. E estatisticamente é maior em homem. Aí a gente tem alguns vieses que podem justificar isso, né? É mais frequente em homem tabagista. Esses pacientes que são tabagistas, eles são de carga tabágica pesada. Sim. Quando você entrevista um paciente ali lá na liga, por exemplo, o paciente, eu fumo desde os 10 anos. Sim, é incrível, mas é desse jeito. E aí são cargas de tabagismo muito grandes que são mais frequentes em homem, mas a frequência maior é em homem. Entendi. E mais uma pergunta sobre essa questão dos fatores de risco seria sobre as infecções, se algumas infecções virais poderiam estar aumentando também esse risco. Pronto, aí a importância da gente entender a explicaçãozinha do começo, né? Cavidade oral e orofaringe. O HPV. O HPV é um vírus, os subtipos principais, 16 e 18, aquele mesmo que causa o câncer de colo de útero, né? Eles têm relação com os tumores de orofaringe. Cavidade oral, não. Então, é muito importante porque o comportamento dos tumores de orofaringe, eles são muito próximos. Você veja ali que é uma linha divisória entre o terço posterior da língua, que é a orofaringe, com os 2 terços anteriores. Sim. E aí o HPV, ele entra como fator causal nos tumores de orofaringe. Tratamento pode ser diferente, o estadiamento, que é o TNM, é diferente, a gente tem um TNM diferente para os tumores HPV positivo e negativo. Você vê como é importante, mas isso é referente à orofaringe. Por isso a importância, onde nasceu essa feridinha. O paciente pode chegar para a gente com uma lesão de 4 centímetros, que já esteja comprometendo também a orofaringe. Mas onde foi o início dela? Entendeu? Entendi. É importante que a gente... E aí é o médico conversando com o paciente, tentando ver essa questão. Surgiu, né? Entendi. Perfeito, professor. E é interessante isso porque muitos pacientes extraem um dente, por exemplo, acreditam que vão ficar por aquilo mesmo, não tem outras consequências daquela cirurgia, naquele procedimento, né, e deixam passar. Muito, muito interessante. Não sabia. Eu tenho, coincidentemente, né, acho que em menos de um ano, eu só tive 5 pacientes
que tiveram tumor de boca, inclusive lesões avançadas, que iniciaram-se dessa forma. Paciente de 18 anos, por exemplo, que não tinha outra causa, não era imunodeprimido, certo? E sempre tinha essa questão. Aí é onde a gente pensa, só o trauma de repetição ou tem algum fator genético de predisposição associado, mas sempre ali presente um trauma de repetição. Perfeito. E aí, muitas vezes nós, jovens, né, não vamos procurar atendimento médico, por exemplo, até pacientes mais idosos. Quando é que a gente deve levantar essa suspeita e procurar um atendimento médico por uma feridinha? Quando é que a gente vai achar que aquilo deixou de ser uma afta, por exemplo, que é bem cotidiano? Isso. Uma afta, certo? Apesar da cicatrização em mucosa ser mais retardada do que uma cicatrização na pele, porque cavidade oral, a gente está se alimentando o tempo todo, mas ali passou de 15 dias, certo? É muito importante que a gente procure uma orientação. Procure um cirurgião de cabeça e pescoço, procure algum profissional da odontologia. Muitos deles são quem dá o diagnóstico inicial, certo? Os que têm mais vivência com tumores, eles são capazes de suspeitar ali dessa lesão. Já faz um mês que eu tenho essa lesão, a lesão dessa era para estar em regressão. Mas se não estiver regredindo, procurar um profissional e ser encaminhado para um serviço. Esse diagnóstico é muito simples. A suspeita é aparecimento da lesão que eu não tinha, se dói ou não, a maior parte dói, isso é um fator positivo porque leva o paciente a procurar o médico, e vai ser feita uma biópsia. Certo. Todas essas lesões suspeitas, elas têm que ser submetidas à biópsia. É uma biópsia bem simples, vai se tirar um fragmentozinho daquele tumor, anestesiazinha local, um sprayzinho, e vai ser dado o diagnóstico. Perfeito, professora. E além da afta, existem algumas outras lesões que sejam pré-malignas, digamos assim, que possam virar um câncer, por exemplo? Existem. Muito importante. Existem 2 lesões que são consideradas pré-malignas em tumor de boca. Aí, o nome dessas lesões é de acordo com a apresentação dela, né? São lesões leucoplásicas, que são as leucoplasias, certo? Vou explicar o que é, e as eritroplasias. Leucoplasias são lesões, o nome leucoplasia é um diagnóstico histológico, certo? Como é que se apresenta essa lesão? Como uma placa branca, como se fosse uma queimadura na língua, que ficou ali uma fibrina branca, mas essa fibrina dura ali 1 mês, 2, 3, não dói, não diminui, o médico tenta remover aquela fibrina e nada. Então, é uma apresentação leucoplásica. Então, toda lesão leucoplasma que tem suspeita de ser uma leucoplasia, indicação, retirada. Aí a biópsia é que vai confirmar se era uma leucoplasia mesmo, que é uma lesão pré-maligna, indicação de tratamento cirúrgico. E só isso e mais nada. A eritroplasia é uma placa avermelhada. Sim. Entendeu? Ela é uma placa avermelhada e que também a gente colhe a história, há quanto tempo está durando, às vezes não dói, às vezes é dolorosa a eritroplasia, indicação de remoção cirúrgica, e a confirmação é na biópsia. Então, são 2 lesões pré-malignas na boca e que não parecem afta, e que não parecem úlceras e não parecem um edema, elas têm essa característica. Perfeito. Então, observou alguma coisa diferente ali na sua boca que não tinha antes e que dura um tempo maior, sempre bom procurar um médico para investigar, né, professor? Sim. Esse termozinho sempre importante, né? A persistência dos sintomas. Isso. Exatamente. E falando em sintomas, a gente acabou já discutindo um pouco disso, mas quais seriam, doutora Sheila, então, assim, os sinais e sintomas realmente do câncer de boca, né? Que o paciente chega para o médico e o médico percebe ali, né? Os sinais e sintomas que isso. É isso que a gente enfatizou. Alguma lesão que tem várias apresentações, úlcera, eritroplasia, leucoplasia, que persiste ali por mais de 15 dias, que podendo estar regredindo, ela está sendo mantida ou aumentando, certo?
elas têm que ser tirada essa dúvida, porque o grande tratamento, a grande importância é de ter um diagnóstico precoce. Você tem uma possibilidade de cura total. E quando se tem um diagnóstico precoce, tem duas coisas importantes. Além da chance de cura, eu talvez trate cirurgicamente de forma que eu não precise de um tratamento complementar. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, sintoma, ferida ou lesão que não havia na boca, em uma das regiões que a gente citou. E a outra coisa é um carocinho no pescoço. Eu tenho uma ferida na boca e apareceu um aumento de linfonodo no pescoço, a famosa landra, gânglio, termos que são usados, né, rotineiramente. Perfeito, professora. E a gente também já discutiu um pouquinho sobre isso, sobre a importância da biópsia nesse diagnóstico, mas o que mais que nos orienta no diagnóstico desse paciente? Ele, por si só, ou o próprio dentista já pode dar o diagnóstico fechado ou não? Como é isso? Olha, a suspeita é clínica. Apresentação da lesão associada à história clínica de persistência. Se realiza a biópsia, quando vem o resultado da biópsia, se foi o dentista ele pode fazer ali uma biópsia. Se não foi um dentista, outro médico, um clínico, um médico de uma unidade de saúde, ele pode ter, certo? O exame da cavidade oral, outra coisa que é importante, né? É um local de muito fácil exame. O paciente, ele pode abrir a boca olhando no espelho, perceber que aquela lesão está crescendo, né? Então, tanto o autoexame, né? Mas às vezes a dor vem antes da percepção do autoexame, né? Sim. A dor chama muito atenção. Mas depois que é feita a suspeita, biópsia e o encaminhamento. Se não for feita a biópsia, encaminha direto para um cirurgião de cabeça e pescoço para a gente prosseguir no tratamento. Perfeito. E nós, na nossa rotina, muitas vezes nos deparamos com metástase, né? Esse termo, quando um câncer se dissemina para outras regiões do nosso corpo. Isso é comum no câncer de boca e é necessário investigar outros locais ou não? É comum, tá certo? A metástase principal do câncer de boca, a mais frequente, é uma metástase para os linfonodos. Inclusive, assim, a importância de se chegar no finalmente, de não remover essa lesão, de fazer só uma biópsia incisional, é que cada tipo de tumor, localização, tamanho, a profundidade, vai ditar qual o tratamento, certo? Específico. Então, por exemplo, esse tumor, esses fatores de tamanho, profundidade, eles vão ser jogados ali numa avaliação e onde vai se dar o estadiamento desse tumor. O estadiamento, ele vai nortear o nosso tratamento. Se esse tratamento vai ser só com a retirada, certo? Cirúrgica. Se algum desses fatores está indicando, além do tratamento da retirada do tumor, da cavidade oral, se eu necessito fazer a retirada de gânglios. Então, o principal sítio de metástase são os linfonodos no pescoço, os gânglios. E, às vezes, mesmo sem esses gânglios estarem comprometidos, pelo tamanho da lesão, pela profundidade e outros fatores, eu necessito tratar também esse pescoço de forma profilática, onde clinicamente, eu não tenho no pré-operatório, não vi nenhum linfonodo comprometido, mas o estadiamento, o tamanho daquele tumor, já me obriga a tratar o pescoço, tirar gânglios de lugares específicos, mais frequentemente acometidos, para impedir que aquela doença vá comprometer esses gânglios. Muitas vezes, o paciente já chega com linfonodos também comprometidos. Aí, indiscutivelmente, além de tratar o tumor, eu tenho que fazer a retirada dos gânglios comprometidos do pescoço, que se chama esvaziamento cervical. Muito bom. Entendeu? Doutora Sheila já entrou na nossa próxima pergunta, né? Então, já ficou bem mais simples. A gente tá falando de estadiamento, então vamos só aprofundar na questão de como seria feito, então, esse estadiamento, né? Que seria basicamente para a gente saber a extensão, o nível que tá esse tumor. Isso. O estadiamento, ele depende muito de cada tumor, né? O estadiamento é exame físico, certo? Quando diz exame físico, a inspeção, a palpação, o tamanho, né? Então, esse é o estadiamento clínico.
Muitas vezes eu preciso, para estadiar melhor, associar ao exame físico um exame de imagem, que o mais frequente é a tomografia. A tomografia vai me dar uma profundidade, a tomografia já vai avaliar o pescoço, que é o principal sítio de metástase, tá certo? No pré-operatório, às vezes, a gente já estadia também pulmão, que é o principal sítio de metástase que a gente diz à distância, que não é linfonodal, certo? Mas isso vai depender do tumor, do estadiamento local, né? Então, a tomografia, às vezes, é um exame de imagem que, às vezes não, que muitas vezes a gente necessita para estadiar clinicamente melhor, certo? Ela estadia a presença de linfonodos, ela estadia, às vezes, uma dúvida se tem invasão óssea, um tumor pode ser grande e que eu esteja ali com uma dúvida se está invadindo a mandíbula, se está invadindo o palato duro, que é o céu da boca, o ossinho do céu da boca. Então, a tomografia é um exame bem frequente, usado para estadiar clinicamente. Depois que a gente opta pelo tratamento cirúrgico, né, em cavidade oral, o tratamento cirúrgico é uma das primeiras opções, certo? Só se for uma lesão muito extensa, que esteja comprometendo a orofaringe e que o dano cirúrgico seja maior, aí a gente talvez não opte por cirurgia e sim por outro tipo de tratamento. Então, quando a gente estadia clinicamente, depois que se faz a cirurgia, nós vamos ter lá no papelzinho da biópsia o estadiamento histopatológico. Aí, esse estadiamento vai dizer se a gente precisa de algum tratamento adjuvante, complementar, né? As opções são radioterapia, quimioterapia ou radioquimioterapia associadas. Perfeito, professora. E isso mostra também a importância, novamente, de procurar um atendimento de qualidade, né, que consiga identificar todos esses fatores que a doutora Sheila acabou de mencionar. Isso. E também mostra a importância de um diagnóstico precoce, porque com certeza isso impacta no tratamento. Como é, geralmente, o tratamento de uma pessoa que teve um diagnóstico precoce, uma pessoa com diagnóstico tardio? Se é sempre necessário fazer essa quimioterapia, a rádio, como é mais ou menos? A radioterapia, isso é muito importante, certo? Claro, entenda, em todo tumor, um diagnóstico precoce, espera-se, o tratamento cirúrgico é muito menos danoso, porque se está comprometendo ali, exemplo, se for na língua, eu tirar uma lesão de 1 centímetro, é diferente de eu tirar uma lesão de 3 centímetros. A lesão não é tirada ela só. Eu tenho que tirar com a margem que a gente diz livre de doença. Então, aquele dano é muito maior do que o tamanho da lesão. Então, cirurgicamente, a gente já tem uma noção que é bem melhor ser precoce. Mas, mais importante que isso, em cabeça e pescoço. A radioterapia é um tratamento adjuvante que muitas vezes, certo? A partir de um estadiamento, às vezes T2, a gente já necessita de uma radioterapia adjuvante. O que é que acontece? T2, T3. A radioterapia, ela, como todo tratamento, não é livre de complicações e danos, né? A radioterapia, ela pode causar uma inflamação na cavidade oral, muitas vezes causa chamadas mucosites, apesar de a gente ter acesso aqui no nosso estado, graças a Deus, a uma radioterapia mais de primeira linha, que poupa os tecidos vizinhos, ela é mais focada, mas ela causa danos, causa mucosites, e esse paciente vai ter que se alimentar por sonda durante todo o tratamento, por causa das complicações que vão existir, menos intensas ou mais intensas, mas é muito provável existirem essas complicações, certo? Então, se você estadia precocemente e trata precocemente, você já está poupando da necessidade de um tratamento adjuvante, como a radioterapia. A radioterapia diminui a salivação, xerostomia, né? O paciente, ele surge na vida do paciente N dificuldades, que eu não necessitaria passar por isso se eu tivesse um tratamento precoce, um diagnóstico precoce. Então, a grande
orientação é, na dúvida, procurar precocemente o médico. Entendeu? E a gente sabe que todo câncer traz muito medo, trazem muitas vezes sequelas, né, por causa do tratamento, enfim. Então, um tema muito importante da gente sempre estar batendo é a questão da prevenção, né? Então, como é que a gente poderia prevenir o câncer de boca? Aí a gente vai voltar para os fatores de risco, né? Fatores de risco do câncer de boca, o principal, por ser o carcinoma epidermoide mais frequente, é o tabagismo. Perfeito. Então, é orientação. E as campanhas, na verdade, você orientar e prevenir e tentar abolir o tabagismo, na verdade, você está fazendo vários bens e prevenindo Sim. vários tumores, né? Pulmão, estômago, boca, outros de cavidade aérea, tá certo? E outros tumores de via alimentar superior, esôfago, estômago, tudo está envolvido com tabagismo, né? Então, a prevenção é a grande importância. Em relação a trauma de repetição, procurar tratar aquele trauma de repetição. Um dente fraturado, um dente que foi feita a exodontia, eu tenho que preencher aquele espacinho. Uma lesão que pode não ter fator de risco, que a gente chama adquirido, né? Fatores de risco aos quais a gente se expõe, mas que pode ter fator genético, como os tumores de pequena glândula salivar, diagnóstico precoce, procurar o médico, não dói, né? Os tumores de glândula salivar menor, eles têm esse lado que eu chamo ruim, porque não, na maioria das vezes não causam dor, e o que não causa dor, o paciente vai deixando ali, né? Uhum. Não procura por falta de tempo, por falta também de orientação, por falta Conhecimento, né? de acesso, né, aos médicos, né? Isso é bem importante. E a cabeça e o pescoço, ele ainda é uma especialidade que é um problema de saúde pública. Os pacientes, eles às vezes têm pouca informação daquilo, né? E não é só um paciente mais carente, não. Os pacientes mesmo orientados, a gente faz campanhas, às vezes não sabe o que é o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço, quem é que trata, o que é que faz um cirurgião de cabeça e pescoço. Isso vai sendo amplificado nas campanhas, mas não é só pacientes com pouco acesso à educação e à orientação, não. E até o próprio médico generalista, né, que muitas vezes não reconhece ou então fica na dúvida e, em vez de encaminhar um profissional especialista, deixa passar uma lesão que poderia ter um diagnóstico precoce e evitar essas consequências que a senhora disse. E essa conversa toda traz pra gente vários ensinamentos, né? Tanto para vocês ouvintes que muitas vezes têm aquele mau hábito, né? Então já fica de alerta, porque o tabagismo, por exemplo, como a professora doutora Sheila, né, falou, é um risco para diversas doenças, diversos tumores, né? Também fica um alerta para caso tenha algum médico nos ouvindo, né? A questão do médico generalista, de ali naquele primeiro contato fazer o exame físico da boca, né? Que, enfim, naquele tempo corrido, muitas vezes acaba não fazendo o exame de muitas coisas, então fazer o exame bem feito, Isso. né? Identificar, porque precisa fazer o exame para identificar. E caso você também tenha alguma lesão há mais de 15 dias, essa lesão mais persistente, procure ajuda médica, porque como a professora falou, diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença, né? E isso é importante que você falou. Por exemplo, nem todo estudante de medicina tem acesso ali a um ambulatório, a uma vivência na cabeça e pescoço. Então, às vezes é difícil a gente conseguir imaginar aquilo de livro. Sim. Certo? Aí o que é que acontece? Muitas vezes esses pacientes, se o grau de orientação for menor, eles têm a dor pela lesão, mas eles não vão abrir a boca na frente de um espelho para olhar o que é que está causando essa dor. Aí eles chegam para um médico generalista, certo? Isso nos tumores de orofaringe é até mais frequente, às vezes um tumor de tonsila. Chega ali com a dor. Se eu não tiver aquela mínima vivência, se eu nunca tiver ido a um ambulatório, eu posso achar que é uma amidalite. Tratou a amidalite, não fiquei bom. Voltei para outro médico, num plantão.
vou passar outro antibiótico. E daí você perde um mês ali O tempo de que poderia estadiamento, já ter que já tratado. podia estar dando o diagnóstico. Isso não é pouco frequente. Esses pacientes de menor, que tem menor poderio de acesso ao médico, né? Eles têm um estadiamento avançado quando se dá o diagnóstico por 3 fatores principais. Uma, a dificuldade de acesso, outra, a desinformação, e a outra, a dificuldade também na rede pública de médicos que possam ter aquele sinalzinho ali de interrogação. Uhum. Porque esses pacientes, se eles não tiverem a orientação, e o médico não fizer um encaminhamento, não surgir essa hipótese, e você veja, a gente está falando de um exame que basta abrir a boca do paciente. Sim. Né? Mas às vezes é uma dor ali que o paciente nem ele mesmo abriu a boca. Então, como é que ele vai dizer, doutor, tem uma feridinha na minha boca? Às vezes ele não olha. Ele acha que é só uma dor. Eu não tinha percebido. Não, é incrível, mas acontece muito. Não tinha percebido. Quando eu vim perceber, já tinha 3 centímetros. Inclusive, professora, acredito que uma das últimas perguntas, mas é muito comum que alguns pacientes se questionem. Uma vez eu ter fumado na minha vida, por exemplo, lá na minha adolescência, o risco é o mesmo de uma pessoa que fumou a vida toda, ou eu ainda tenho risco de desenvolver câncer de boca? Ainda tem, entendeu? A carga tabágica, né, se faz uma avaliação ali da quantidade e do tempo. Então, às vezes, foi um tempo ali de 5 anos, mas com uma carga tabágica altíssima, certo? Uma carteira, 20 cigarros, né? Uma carteira. Então, tem pacientes que fumam 4 carteiras. É muita coisa. Agora eu fiquei na dúvida se são 20 cigarros ou são 10. Mas, assim, tem pacientes que fumam 4 carteiras de cigarro. E não é fumo só industrial, fumo de rolo, o cachimbo, certo? Ele é agressivíssimo, porque além de eu ter o fumo como um fator, o contato ali do cachimbo, certo? A temperatura alta e a nicotina ali direto na mucosa, às vezes é um grau de uma quantidade, uma agressividade muito maior. Então, isso aí, por exemplo, eu deixei de fumar faz 10 anos. A gente pega vários pacientes, não só de câncer de boca, faringe, laringe, mas eu deixei de fumar faz 15 anos. Tem 5 anos aí que sua carga tabágica, você começou a diminuir aquela chance de desenvolver. Diminuir, mas tem, entendeu? Então, quanto antes se deixar, nós sabemos que o tabagismo é um vício, e que muitas vezes esses pacientes precisam de ajuda médica, né? Muito de ajuda médica. A associação com o etilismo é muito importante, porque às vezes um vício leva à necessidade do outro. Os pacientes param de beber, acham que parando de beber, certo? Mas na hora que tragam ali um cigarro, já dá vontade de voltar para outro risco. O vício é uma associação. Então, tem ainda esse risco. Mesmo deixando. Diminui. Isso é ótimo. Né? Eu acho que é isso, né, em relação às nossas perguntas. Então, assim, conversa maravilhosa, muito esclarecedora, muito rica, né? Eu espero que vocês ouvintes tenham gostado, tenham aprendido tanto quanto a gente. Eu confesso que aprendi bastante, né, Ítalo? Com certeza. Agradecer a doutora Sheila, agradecer a todos vocês que nos escutaram até agora. E é uma honra ter a senhora aqui conosco no PET Podcast. Espero que isso se estenda para outros convites futuros. Sim. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? Sempre que precisarem, a gente está arrumando um tempo, estarei à disposição. E essa mensagem é muito importante, né? Eu quero deixar duas orientações assim, procurar, na dúvida, lesões de boca que durem, né, tenham uma duração de mais de 15 dias, procurem um profissional, qualquer que seja ali ao seu alcance. Se não conseguir essa ajuda, procurem outro profissional para que o paciente tenha essa oportunidade de um tratamento precoce. É uma mudança grande.
a gente fazer um tratamento de uma lesão inicial, o dano cirúrgico é menor. E quando a gente fala de língua, a gente está falando de dicção, a capacidade de falar. Aí você pensa, poxa, minha voz mudou, mas ela está ali audível, ok. A deglutição, ela pode ser dificultada, certo? Então, assim, muda isso só cirurgicamente, a não necessidade de uma radioterapia. Então, iniciou uma lesão de boca, procure uma ajuda de um profissional da saúde. É isso, pessoal. Com mais essas mensagens importantes, finalizamos esse episódio do PET Podcast, uma parceria entre o PET Medicina UFRN e a disciplina de Oncologia. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.